Os! Sejam todos muito bem-vindos à Confraria do Karatê hoje. Eu sou o Sensei André Oliveira e na aula de hoje nós iremos falar sobre o Sensei de sucesso. O Sensei de sucesso, ele entende que independente se uma pessoa chegar para ele e oferecer R$10 para ele oferecer Karatê, para ele treinar Karatê, ele tem uma obrigação de ser um profissional. Muitas das vezes as pessoas não conseguem extrair frutos do ensino do Karatê, tanto os frutos materiais quanto até mesmo no desenvolvimento dos seus alunos, porque elas não se comportam de forma profissional. Mas antes de a gente entrar nesse mérito aí dos pilares que cercam um profissional de sucesso, a gente precisa entender o significado da palavra sensei, né? Ao pé da letra a gente vê aí que sensei ele é um especialista. Até no Japão, dentista, médico, ele que é especialista em algo, ele também é chamado de sensei. E dentro de um ponto de vista prático, para nós que ensinamos Karatê, a palavra sensei também quer dizer aquele que veio antes, ou seja, aquele que percorreu um caminho. E aí, se você percorre um caminho, você passa a conhecer aquele caminho para depois poder guiar os outros. E é importante a gente estar falando isso porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que querem cortar caminho, querem fazer algum caminho diferente, e isso é um grande problema. Essas pessoas, até às vezes por algumas habilidades de persuasão, algumas habilidades aí na parte de oratória, enfim, elas conseguem convencer muitas pessoas a treinarem Karatê, mas como ela não percorreu o caminho, elas nunca serão de verdade. Dificilmente os alunos dele de fato conhecerão o Karatê e irão usufruir dos benefícios que o Karatê pode trazer aí para a vida, né? Não só um bom lutador, mas para a vida de uma forma geral, para todas as áreas da nossa vida. Então, se você não percorreu esse caminho, você não teve uma experiência mesmo prática na sua vida, você não pode ser chamado de sensei. Simples assim, não pode ser chamado de sensei. Então, sensei é aquele que teve uma experiência que ele consegue entender claramente como o Karatê pode transformar a vida de alguém, porque ele vivenciou. A autoridade que nós temos não está no tom de voz que a gente utiliza. Eu lembro que o Mestre Sasaki falava baixinho, mas quando ele ia fazer explicação de alguma coisa, eu era que eu ia lá para frente, abaixava e ficava em silêncio total para poder ouvir aquilo que ele estava querendo dizer. Por quê? Porque ele tinha autoridade, ele sabia aquilo que ele estava falando porque ele percorreu o caminho antes. Então, se tornar sensei, você precisa treinar em primeiro lugar. O sensei que não treina, ele não mantém aquela chama acesa. O treinamento e esse desejo de querer evoluir também com o Karatê, porque a gente sabe que o Karatê é uma fonte inesgotável de conhecimento. Você perde essa chama de querer evoluir com o Karatê e você vai transpassar isso para os seus alunos. Esse desânimo também vai refletir no dia a dia das suas aulas. Então, treinar, estudar, se atualizar é uma obrigação do sensei. Isso é a base, isso é a base. E a gente vê que existem também outros pilares que a gente precisa explorar para obter sucesso, porque não adianta nada você treinar, ser muito bom, e às vezes não conseguir passar esse conhecimento. Às vezes você treinar, ser muito bom, ter sido campeão, ter treinado com vários mestres, mas você não fazer com que as pessoas entendam que o produto, no caso o Karatê, que você tem a oferecer, é algo que vai fazer diferença na vida delas. Então existem algumas outras áreas que o sensei precisa dominar ou pedir ajuda a algum outro profissional para que ele se torne um profissional de sucesso. E ele precisa ter, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, muito bem arquitetado dentro da mente dele o que o Karatê tem a oferecer e como fazer com que o Karatê gere frutos na sua aula. Isso precisa estar muito bem desenhado e muito limpo. Aí vai ficar tudo mais fácil. Mas um primeiro pilar que a gente pode estar abordando aqui, que é em relação ao dojo, o local de treinamento, né? Porque o dojo, ele não é uma academia onde as pessoas ficam andando para lá e para cá, o dojo precisa ser um local adequado para desenvolver o Karatê, que facilite aí uma introspecção
para que a pessoa, porque o karatê é algo realmente introspectivo, né? Você precisa olhar para dentro de você, você precisa ter um ambiente ali favorável para poder aprender técnicas complexas. E precisa ser um local organizado, um local limpo, um local para quem dá aula para crianças que não tenha muitas distrações. Eu, por exemplo, eu dei aula em um clube onde era um palco, um ginásio, né? Tinha um palco e tinha uma quadra embaixo. O espaço era até bom, era um espaço amplo e tudo, mas embaixo rolava jogo de basquete, jogo de futsal, às vezes no intervalo de uma atividade e outra já tinha criança olhando para a quadra lá embaixo e distraía muito, sem contar o barulho que dificultava muito a comunicação. Era uma tortura e assim que eu pude, eu saí de lá. Apesar do clube ter uma estrutura legal, eu tinha um volume legal de aluno, mas não tinha condições de dar aula naquela estrutura. Eu pedi para eles mudarem, eles não mudaram, enfim. Vale a pena investir num local de treinamento onde seja um local bem estruturado, não é que você precisa ter, se você puder ter bons equipamentos, saco de pancada, luva de manopla, isso vai agregar com certeza, mas um lugar bem estruturado, onde o pai do aluno chega, né? A gente que está falando mais aqui sobre aula para as crianças, você tem um local para você atender aquele pai, conversar com ele, mostrar a sua metodologia de trabalho, você tenha um sistema informatizado onde você consegue ter a frequência dos seus alunos, uma forma de cobrar os seus alunos, né, a mensalidade, um sistema de catraca, eu não sei, existem vários aí, né, hoje em dia, e você estruturar isso para que o seu ambiente já transpire um profissionalismo, onde a pessoa já chega ali, vê tudo limpo, tudo organizado, ela, opa, esse lugar aqui é diferente, aqui eu já sei que tem algo diferenciado aqui e vai gerar um interesse ali da pessoa estar fechando. Já é um grande passo que a gente dá quando a gente investe no local de treinamento. Às vezes foge da gente porque você, na maioria dos senseis, não tem condições, às vezes, de ter o seu próprio dojo, né? Porque às vezes trabalham em outros lugares, são poucos os que vivem realmente de karatê. Mas independente se você tem uma profissão paralela, ao qual ali realmente você tira o seu sustento, isso não impede, isso não tira de você a obrigação de você ser um profissional de excelência. Então, assim, se preocupe, né, em relação ao dojo. E o seu dojo, ele precisa ter regras, tá? Essas regras precisam ser passadas para os pais das crianças e ser embutida também na consciência dessas crianças. Se possível, imprimir as regras do dojo. Vou dar alguns exemplos aqui: não falar ao mesmo tempo, né, o respeito à hierarquia, quando alguma graduado chega, fala os, né, o colega de treinamento fala os antes de chegar, antes de sair, pede licença para falar, não falar ao mesmo tempo do sensei, várias regras que você pode dosar, você pode criar e aproveitar as que já tem, né? Você busca na internet etiquetas do dojo, você pode estar extraindo cola na parede e trabalhe isso não só na teoria, mas na prática, no dia a dia das suas aulas, porque isso vai fazer com que o aluno, de uma forma inconsciente, ele comece a te respeitar por conta dessas regras e a respeitar o local de treinamento. É importante o sensei ter uma certa rigidez em relação a essas regras, ser firme em relação às regras do dojo, às regras do karatê, né, aos lemas do karatê também. O ambiente precisa ser um ambiente favorável ao processo de ensino-aprendizagem. Sabe que muitos aí dão aula em academia, às vezes tem um barulho de musculação do lado e tudo bem, né? A gente vai criando alternativas aí, mas o ideal, é importante a gente saber que precisa ter esse tipo de ambiente. Se você tem a sua academia e ela não está de forma adequada, de repente você, por ter essa autonomia, pode estar transformando. Um outro pilar também, né, além do dojo, é o dia a dia, né, das suas aulas, né? Como que você vai organizar as suas aulas, quais são as características que as suas aulas precisam ter ao ensinar as crianças. Isso é fundamental, mas nada disso vai ter a excelência se o sensei não tem o hábito de planejar as suas aulas, montar planejamento de acordo com o calendário das competições, de acordo com o calendário da federação, de acordo com o seu calendário, com as suas atividades, os eventos que você faz. Você organizar isso é fundamental, e organizar toda a sequência que você precisa fazer, desde a iniciação ao karatê até o alto rendimento. Você precisa ter isso muito bem
preparado para que você consiga organizar suas aulas e oferecer uma progressão. Porque a sua aula, sensei, se ela não estiver preparada, dificilmente você vai conseguir aplicar uma dinâmica adequada para que as crianças consigam ter uma experiência com aquela aula. Porque nós vendemos, entre aspas, uma experiência. A gente não vende um produto assim, não vendo soco, eu não vendo chute, eu vendo uma experiência dentro do meu dojo. E essa experiência precisa ser uma ótima experiência e ela vai acontecer se você tiver isso muito bem desenhado. Por exemplo, você precisa ter uma dinâmica na sua aula. A gente sabe que as crianças, elas dispersam com muita facilidade. E se você não tem isso muito bem preparado, ou seja, você sai de uma atividade, você já terminando aquela atividade, você já prepara outra, e ali você vai emendando uma atividade com a outra, não consegue aplicar essa dinâmica, a sua aula ali já tem um ponto negativo, entende? Já tem algo ali que, poxa, poderia ser melhor. E isso você só vai conseguir se você tiver isso organizado. Eu costumo colocar uma louça, eu tenho já um método de treinamento, né, onde o que eu preciso desenvolver na iniciação, o que eu preciso, isso de uma forma progressiva, tem progressões pedagógicas para cada golpe, isso eu tenho muito bem organizado. Eu costumo colocar naquela aula de hoje, vou desenvolver Gedambarai, Basenkutsudachi, avançando, recuando, e eu vou montando atividades em cima daquilo ali. Então a aula já está pronta, eu já sei vou usar uma atividade lúdica tal aqui, outra atividade lúdica aqui, depois eu vou, enfim, aquilo já fica escrito nessa louça, aonde os alunos podem ver, e isso agrega valor porque os pais vão ver que existe uma organização por trás daquela aula. Isso é muito interessante. O sensei precisa, muitas das vezes, falar pouco, né? Dar mais atividade do que falar, porque o ensino do Karatê, existe a filosofia, né? Existe toda uma questão aí filosófica, enfim, mas a prática do Karatê é assimilado mesmo, o Karatê de fato ele é assimilado pela prática. Então você falar menos e agir mais é bacana, não que a gente não vá falar, a gente vai falar, mas com o objetivo de estar passando o conteúdo, de repente um momento descontraído ou outro, mas tomar cuidado porque às vezes a gente começa a falar e a gente foge do objetivo daquela aula. Tem algumas pessoas que se perdem e não conseguem mais voltar para aquilo que você, né, eu preciso com essa aula sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui. Só que no meio do caminho você se perde e não consegue chegar até lá. Então, e muitas das vezes é porque você deixou entrar uma coisa que não estava coerente com aquele plano de aula e você se perdeu ali dentro. Então, é uma dica que eu acho muito interessante. Uma outra também que é você dar aula é diferente de treinar, né? Muitos senseis aproveitam o tempo que estão dando aula para poder treinar. Não, treina em outro horário. Porque quando você treina durante a aula, sua atenção fica dispersa em relação aos seus alunos. Quando você treina, até mesmo treina aquela aula antes, você já vai conseguir ter uma intervenção muito mais eficaz. Você consegue organizar, você consegue até mesmo improvisar na sua aula quando a sua atenção está toda focada para os seus alunos. Então, não cometa esse erro, isso é um erro grave. Talvez você, né, lógico, faz um movimento ali com o aluno, você demonstra uma coisa ali e outra, mas o seu objetivo é ensinar. Então, assim, são algumas sugestões que a gente vai dando, tem muitas outras, mas são sugestões porque o sensei de sucesso, ele precisa buscar excelência em todas as áreas. Na área social, né, na forma de se comunicar, no conteúdo técnico, pedagógico da sua aula, e em outras áreas. Então, o dia a dia da sua aula é ela que vai sustentar o seu karatê. Então, você dá uma atenção, tratar cada aula como se fosse a última, como se fosse a única aula, não a última, mas a única aula, é interessante, porque você vai conseguir gerar uma motivação nos seus alunos e fazer o aluno ter uma boa experiência, sempre vai ficar com gostinho de quero mais. E dar aula para os alunos quando eles estão empolgados é bem legal, não é verdade? Uma outra área que a gente precisa dominar é a relação do sensei com o aluno. E se a gente não ficar atento em relação a isso, a gente comete erros gravíssimos. Uma coisa que a gente precisa adotar nas nossas aulas
é o senso de família, né? A pessoa que entra ali no seu dojo, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa, poxa, agora eu faço parte da equipe tal. Lembra do Cobra Kai? Né? Poxa, eu sou um Cobra Kai, eu sou do Miyagi-Do, tinha um orgulho de falar que pertence àquela família, passar esse ambiente de família, de colaboração, de cooperação um com o outro, é muito legal, é muito importante, porque isso vai gerar uma fidelidade do seu aluno, isso vai gerar algo muito mais do que você ensinar e ele aprender, ele fazer parte de uma família, fazer parte de uma equipe onde existe um líder. Isso é extremamente importante. Tá? Esse senso de família. Esse senso de família a gente precisa só tomar um cuidado cuidado para não fazer com que os seus alunos achem que eles são melhores do que os outros porque eles fazem parte da equipe e tal. Isso é missão do sensei, tá? Não, vocês sentem orgulho de treinar aqui porque aqui é um local bom. O que tem lá fora é outra coisa. Aqui é um local bom, não é comparar. Porque aqui a gente é assim, assado, aquilo, é só aqui que existe isso. Isso não é legal. Isso vai gerar vai inflar o ego, isso atrapalha um monte de coisa, um monte de área da nossa vida. Então, o mais importante é o senso de família e ponto final, tá joia? O sensei, ele precisa ser uma referência para o seu aluno. Muitas das vezes eu já pude vivenciar na minha história enquanto sensei, enquanto karateka mesmo, né, desde a iniciação, que muitas das vezes os senseis eles se orgulhavam muito da vida de atleta dele, das experiências que ele teve, e ele buscava se tornar uma referência enquanto lutador para o aluno. Poxa, ele demonstrava uma técnica avançada. Isso não é que é ruim, né? Você ter ali um currículo bom, um currículo legal, isso agrega valor também. Mas mais do que isso, o sensei ele precisa ser uma referência de pessoa, né? De líder, aonde ele é uma pessoa, o aluno olha para ele e percebe que ele é uma pessoa compreensiva. Por quê? Porque ele sabe trabalhar bem a autoestima dos seus alunos. O aluno chega de uma forma, mas quando ele começa a treinar karatê com o sensei, ele se sente mais forte, ele se sente revigorado, porque o sensei sabe trabalhar a autoestima dos seus alunos. A autoestima não é você ficar elogiando por elogiar. A autoestima é você fortalecer aquele aluno através de um treinamento sério, é você fortalecer e mostrar para aquele aluno que ele pode. Ele pode, se ele quiser, ele pode chegar em qualquer lugar. Isso é muito relevante, isso faz toda a diferença na relação do sensei com o aluno. Não pode ter esse distanciamento que a gente via muito antigamente, onde existia uma mística em torno do sensei, né? Ele é intocável. Não, o sensei não é intocável. O sensei é uma pessoa falha, como qualquer outra, que também está no caminho, porém ele tem mais experiência, ele tem mais vivência, então ele tem algo a acrescentar, nada mais do que isso. Não fica achando, a gente não pode achar que eu sou sensei, eu tenho que impor o respeito. O respeito a gente não impõe, o respeito ele precisa vir naturalmente e ele está diretamente relacionado na forma como você conduz o seu relacionamento com os pais e com os alunos. Ele vem naturalmente. Se você realmente tem autoridade enquanto sensei, se você realmente vivenciou aquilo e sabe o que está fazendo, você pode ficar tranquilo que as pessoas irão te respeitar. A gente precisa, né, enquanto as regras do dojo, aplicar essas regras de uma forma efetiva, de uma forma contínua, porque nós somos aquilo que nós fazemos repetitivamente, lembra disso? E isso se torna o quê? Um hábito. Então você aplicar as regras do dojo, a disciplina contida na prática do karatê ali, aquilo tudo que cerca uma aula de karatê, você ser fiel àquilo ali, os seus alunos vão se habituar, né? O fato de respeitar, o respeito vai se tornar um hábito, né? A questão da limpeza, a questão da forma como se portar, da forma da humildade praticada na aula ali, isso vai se tornar um hábito. Então, esteja muito bem definidas as regras, a etiqueta do dojo, para que os seus alunos possam criar hábitos e aplique isso em todas as aulas, tá joia? O sensei ele precisa agregar todo mundo. Lógico, vem alunos que têm muito mais habilidades do que outros, né? Habilidade cognitiva, habilidade motora, mas aqueles que não possuem tantas habilidades assim, ele precisa também ser acolhido. E às vezes a dificuldade que aquele aluno tem, o sensei precisa enxergar que toda dificuldade que aparece
é uma oportunidade de transformação. Quando a gente muda e enxerga dessa forma, você pode ter certeza, você vai se tornar uma pessoa referência na sua cidade enquanto sensei. Quando você começa a enxergar que o problema é uma oportunidade, isso vai mudar, de fato, a forma como as pessoas te veem também. Então, criar estratégias para que você consiga atrair o seu aluno para perto de você e fazer com que aquele aluno não saia dali sem aprender algo, o que eu posso dizer assim, é a virada. É a virada. Você criar um ambiente na sua aula que você acolha todos, até os que têm deficiência. Porque quando surge alguma situação assim que exige mais da gente e a gente consegue superar, você também cresce enquanto sensei. Quanto mais situações adversas aparecerem e você encarar aquilo, você também vai crescer, você vai desenvolver sua criatividade para poder dar aula para pessoas com uma certa dificuldade, seja cognitiva, seja motora. Você cria estratégias ali, isso vai aumentando o seu arsenal, né, de material humano, de ferramentas para intervenção no processo de ensino e aprendizagem. Então, não vire as costas para os alunos que têm mais dificuldade, entenda que cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. Não queira que o aluno desenvolva comparando esse aluno com outro aluno. Não compare. Mas também não utilize isso como desculpa para poder esmorecer. Não, exija daquele aluno, mas entenda que ele tem o tempo dele, que ele está se esforçando e uma hora você, com a estratégia correta, você vai conseguir fazer com que essa transformação aconteça de verdade. Seja desapegado, sensei. O sensei de sucesso, cara, ele não tem que ficar preocupado se o seu aluno vai parar de treinar com ele ou não. Eu já passei por várias situações onde eu treinei um aluno, na época que eu estava muito envolvido com competição. Esse aluno foi vice-campeão mundial, depois ele entrou nas Forças Armadas, foi vice-campeão mundial. Ele não reconheceu o trabalho que eu fiz, ele deu entrevista na rádio, aí ele citou um outro sensei que preparou ele, mas assim, tudo que ele aprendeu foi comigo, ele não citou. Isso na época me deixou muito chateado, mas hoje eu passei por outras situações que eu já não fico mais chateado. A minha missão é fazer com que o aluno fique melhor do que eu. Não tenha apego, não queira achar que não, o aluno vai me passar, eu vou perder o meu trono. Não, nós não temos trono nenhum. A missão do sensei, o desapego do sensei, ele se manifesta nisso. Fazer com que o aluno fique melhor que ele, passe o conhecimento. É feio, porque o conhecimento ele só tem valor. É feio quando o sensei fica guardando o conhecimento, não passa porque com medo de alguém superar ele. O conhecimento ele só tem valor quando ele é colocado em prática. Passa tudo que você sabe. Se vai ser reconhecido, se vai ficar insatisfeito com a sua aula, vai treinar com o outro, vá. Porque todo aluno ele tem direito de escolha e não é você nem eu que vai obrigar ninguém a permanecer. Apenas dê o seu melhor. É só isso. Vai gastar muito menos energia, sua aula vai ficar melhor e você pode ter certeza que vai ser muito mais difícil um aluno sair de perto de você quando você tem essa mentalidade. Beleza. Um outro hábito, né, que a gente vê muito é quando o sensei fala mal do outro sensei. Às vezes a sua experiência enquanto aluno não foi muito boa, você foi traído pelo seu sensei, enfim, seu sensei te sacaneou. Deixa isso no passado. Ele deu aquilo que ele tinha para dar, você precisa, e não traga isso para suas aulas, né? Deixa isso para lá. Você foi legal porque você, mesmo tendo uma experiência ruim com seu sensei, você se superou e se transformou em uma pessoa melhor. Usa isso como um trampolim para poder não cometer o mesmo erro. Não cometer o mesmo erro e não traga esse tipo de experiência para sua aula, ficar falando mal de outro sensei. Isso não é legal, nem para os pais, nem para ninguém. É muito bonito quando você vê uma pessoa que, mesmo que você vê que tem problemas lá em outro lugar, outro sensei tá aí, se você tem uma postura ali ética, isso traz valor para você, para sua pessoa, porque
nós, enquanto senseis, nós precisamos ser sensei, né? A gente precisa ser sensei. Isso faz toda a diferença. E ter o olhar do artista, né? O que é o olhar do artista? Eu tirei do livro do Sensei Arikari, é fantástico, né? Que ele dá um exemplo lá de Michelangelo, que quando ele olha uma pedra bruta lá, ele não olha uma pedra bruta, ele já olha a arte toda pronta, né? Ele já olha aquilo pronto e ali ele só vai tirando os excessos. E a nossa missão é essa. Às vezes todos os nossos alunos chegam para nós como uma pedra bruta, mas você já pode enxergar, você já enxerga naquele aluno aquilo que ele pode se tornar a ser. Ele tem ali, ele é muito violento, ele é muito tímido, ele é muito passivo, mas ele pode se tornar uma pessoa equilibrada através da prática do Karatê, e você saber como fazer isso é muito bacana. É isso que traz riqueza para a profissão Sensei. Você ser um instrumento de transformação interior, né? E existem também outras competências que o Sensei precisa dominar para ele ter sucesso, porque a gente precisa também ter um retorno financeiro, a gente precisa pagar nossas contas. Se você tem o seu dojo, você paga aluguel, você paga a conta de água, de luz, você precisa comer, talvez você mora de aluguel, mas você tem IPTU, é um monte de conta que a gente tem para pagar e a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Não adianta nada a gente ser profissional, investir e tudo, se você não tem também... Então, tudo bem que o seu processo enquanto karateca, beleza, você investe para você, super válido, e você já tem um retorno muito bom com isso, mas quando você vai passar para outra pessoa, você precisa também ser valorizado. E eu confesso para você que eu acho que o sensei, quando ele é realmente um sensei profissional, às vezes ele é muito pouco valorizado, né? Financeiramente, a pessoa cobrar, tudo bem, às vezes você dá aula num bairro de periferia, você não pode cobrar uma mensalidade, mas independente disso, o sensei ele precisa ter uma visão mais comercial também, para que ele consiga até mesmo expandir, fazer com que o karatê chegue a mais pessoas. Investir nas redes sociais. Hoje em dia, quem não está na rede social quase que não existe. Investir na rede social é você realmente conseguir, aí vai precisar, né, de uma visão de marketing. Se você não tem essa visão, invista num profissional, mostre para aquele profissional como é o seu trabalho, para que ele consiga transpassar esse trabalho da forma como ele é, né? Os valores que tem no seu trabalho, através da rede social, você consegue passar isso. Isso é muito legal, as pessoas vão ver. Por exemplo, quem dá aula para criança, direciona todo o marketing digital para os pais, porque quem vai pagar, quem vai matricular o filho é o pai. Para os médicos ali, os pediatras, vai direcionando a rede social, você consegue fazer com que o seu conteúdo, com que a sua ferramenta, com que a sua profissão chegue na pessoa que você quer atingir. E dominar isso, você pode ter certeza, se você dominar bem essa ferramenta, você vai ter uma procura muito maior pelo seu trabalho. Então, um sensei aí, às vezes que tem uma certa resistência com informática, sensei mais antigo, saiba de uma coisa: se você quer crescer enquanto sensei, você está perdendo aí uma grande fatia desse bolo, hein? Gestão financeira. A gente, enquanto sensei, a gente aprende a lutar, né? A gente aprende a ensinar karatê, mas às vezes não aprende muito essas coisas de marketing, de gestão financeira, porque se você quer crescer ali na profissão sensei, você precisa aprender a lidar com dinheiro, de fluxo de caixa, meu prolabore, ou seja, meu salário, dinheiro para investimento, dinheiro para poder empreender. O sensei precisa ter uma visão empreendedora. Quais os tipos de trabalho que você pode oferecer? Personal karatê, grupos pequenos, onde eu trabalho com um grupo pequeno, onde aqui na minha cidade eu cobro R$330 por mês para a pessoa treinar 3 vezes por semana comigo e atendo 5 alunos por horário. Olha só como que pode ser rentável, né? Mas, poxa, mas é muito difícil. Não é difícil. Não é difícil. Se você souber com que o pai daquele aluno entenda o valor do seu trabalho, você pode cobrar que ele vai pagar. Isso não é exploração. Talvez, se você acha que isso é exploração, é porque você não entende o valor do trabalho que você oferece, tá? Isso é um erro, tá? Isso não é ganância,
isso não é por a gente precisa de dinheiro, isso às vezes soa até como hipocrisia. Você precisa ser bem remunerado, porque aquilo que você tem a oferecer é algo que transforma a vida das pessoas. E quando você consegue provar que você transforma a vida de uma pessoa, pode cobrar que ela vai pagar. Uma outra área que é importante o sensei dominar é a área de comportamento humano. Você pega um aluno muitas das vezes que é muito agitado, outro que é muito tímido, outros que são mais na dele, recatado, outros que são mais desatentos. Isso tem a ver com o temperamento daquela pessoa, com a personalidade daquela pessoa. Você buscar conhecimento nessas áreas, porque você dá o conteúdo de uma forma. Você pode ter certeza que esse conteúdo ele vai ser mais absorvido por um tipo de temperamento do que pelo outro. Um formato de aula vai chamar mais atenção do que um aluno e outro. E você saber entender isso e saber manipular isso nas suas aulas, é lógico que você não vai dar uma aula individualizada, mas existem recursos que você consegue adotar na sua aula para que seja uma aula mais democrática, onde você consegue aquele aluno que é distraído, aquele aluno que dispersa com facilidade, você consegue chamar a atenção dele. E isso dá um desgaste para a gente quando a gente não tem um domínio desse tipo de conhecimento. Então, buscar conhecer os temperamentos, são 4 os temperamentos, os tipos de personalidade, isto é uma diferencial, é por isso que você pode cobrar mais, entendeu? É porque você não é só aquele que fica reproduzindo o karatê que você aprendeu, é porque você entende de pessoas, é porque você entende de dinheiro, você entende de empreendedorismo, você entende principalmente do karatê. Então, isso é uma área que poucos senseis às vezes dão atenção e você pode fazer um plano de carreira. Se você quer abrir o seu dojo, você de repente começar por um projeto na prefeitura onde você começa a dar muitas aulas, dar aula em academia de bairros diferentes onde você consegue captar muitos alunos, você vai fazendo um fluxo, comandando aquela caixa, organizando as suas finanças, abre o seu dojo, depois centraliza tudo ali, aonde aquela mensalidade vai entrar, tudo bem, você vai ter despesa, né, com, enfim, CNPJ, algumas coisas, aí você busca aí um contador para poder te auxiliar, porque tem como reduzir os gastos em relação a essa parte de empresa aí, e tem como você montar um plano de carreira, para que você seja bem sucedido e possa até mesmo viver do karatê. Tem gente que não acredita que é possível viver do karatê, mas é possível sim, tá? E mesmo que você não viva do karatê, você pode ter aí uma outra fonte de renda significativa fazendo aquilo que você gosta. Pessoal, ser sensei é uma profissão riquíssima, e a gente precisa entender isso. Para você ter ideia, eu encontrei com um aluno meu que eu não via há muito tempo, ele treinou karatê comigo durante anos, e eu demorei para reconhecer um pouco, porque ele estava com barba, ele era criança, ele treinou até a adolescência comigo, e ele era engenheiro de uma multinacional, e ele contando para mim como que o karatê ajudou ele a chegar até lá. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, de como, mas você sabe do que eu estou falando. E isso é muito relevante na vida de um ser humano. Quando o karatê ele passa a ser uma ferramenta de transformação social. Isso tem muito valor e você, sensei, precisa se valorizar. Essa aula de hoje é para você, sensei, que quer ser de fato um profissional e está entendendo que se você realmente, poxa, mas eu estou fazendo tudo isso, então se valoriza. Porque você se valorizando, as outras pessoas vão valorizar também.